Vamos lá, vamos começar com Raniele Veloso. Atenção, Brasília, até a gente está ali, ó, São Paulo, Brasília, Teresina, Raniele Veloso. Olá, querida, boa tarde. Boa tarde, queridos, a vocês e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Eu estou no time do professor, viu? Sextou, graças a Deus. Sextou também, muito bem. Ô, Raniele Veloso, vamos falar aí da saidinha dos presos. O ministro Lewandowski justificou esse veto parcial do presidente. Ele assinou o veto, Amadeu, antes de ser publicado no Diário Oficial da União. Ele disse que a sugestão partiu dele, porque, de acordo com o projeto que foi aprovado pelo Congresso, há ali artigos que ferem a Constituição, como os princípios da dignidade da pessoa humana. O ministro também chamou a atenção que, com esse veto parcial, que é exatamente para liberar o preso do regime semiaberto para visitar a família, ele está atento aos valores cristãos. Essa é uma das bandeiras do bolsonarismo e também da oposição. Vamos ver o que o ministro falou ontem no início da noite. Atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. Nós preservamos praticamente na íntegra o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional e simplesmente nós estamos sugerindo o veto àquela proibição de visita às famílias. Inclusive, não é, Raniele, o próprio manchete do meio que a gente trouxe hoje mostra que o presidente Lula está apelando à questão da fé, né, dos cristãos, para sensibilizar os parlamentares, deputados e senadores a reverem as suas posições. Mas a oposição já anunciou que o veto cai. Pois é, Amadeu, e você viu que aí do lado do ministro estava o advogado-geral da União, Jorge Messias, que também tem esse papel no governo de chamar ali os evangélicos. Pois bem, a oposição, Amadeu, se manifestou instantaneamente, foi às redes sociais. O Alberto Fraga, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e também da Frente Parlamentar de Segurança, ou seja, da bancada da bala, disse que o presidente se contradiz e que esse veto vai cair. Também eu conversei com um deputado federal, Sanderson, do PL, que também é ali dessa bancada, ferrenho. Ele disse que já tem os 257 votos para derrubar esse veto e que vai entrar na próxima sessão do Congresso Nacional. Mas há divergências. O governo quer articular para adiar essa sessão do Congresso Nacional e deixar para uma próxima ocasião. O fato é que pode ser mais um embate aí entre o governo com o Congresso Nacional, mas Lula já havia sinalizado que deveria fazer isso para contemplar uma ala dos seus apoiadores, que são aqueles que são defensores dos direitos humanos. De vista civilizatório, essa questão aí não teria nem que ser discutida, mas nos tempos de hoje, o Lula perde popularidade com esse veto, professor Vila? Não, eu acho que desde que seja, Amadeu, devidamente explicada à população a razão do veto, ele não perde. O veto é correto, a proposta, nesse ponto em especial, aprovado pela Câmara, foi um grave equívoco. Agora, os nossos tempos são muito estranhos, porque é necessário uma explicação religiosa de um fato jurídico-político. Aí mostra o absurdo que nós vivemos. Não precisa avocar a questão da herança cristã para explicar um veto presidencial. Daqui a pouco nós vamos mudar o nome do Brasil. Ao invés de República Federativa do Brasil, será República Teocrática do Brasil. Lugar.
Não é isso, o Lula está tentando adequar o discurso dele, até sendo orientado aí por um marqueteiro da Bahia, para tentar de alguma maneira trazer esse pessoal mais reacionário e conservador para o lado dele, ou aqueles que estão no meio do caminho, que não eram nem Lula e nem Bolsonaro. Então esse discurso vai um pouco nessa linha, mas é claro que não é o argumento que deve ser usado. Eu acho que tem que ir para o lado mais racional da história. Indo para o lado racional dessa história, se a gente for ver os números, por exemplo, de 35 mil presos que saíram no ano passado com a saidinha em São Paulo, né? Só 81 praticaram crimes, o que dá 0,23%. Um pouco mais de 1.400 não retornaram, o que dá 4,5%. Ou seja, os números mostram que não aumenta a criminalidade, não tem essa história de que soltou, liberou, tem a saidinha, a cidade fica sitiada por bandidos e um monte de crime passa a ser cometido. Isso tudo é lenda e a gente tem que se ater, claro, aos fatos. O fato é esse: a gente vive num país em que a gente preza por ressocializar os presos. A gente não quer simplesmente jogá-los num calabouço e tratá-los como se estivesse ali se vingando deles. Então, não é isso que orienta o nosso Código Penal. A gente tem que seguir o nosso Código Penal, seguir os direitos humanos, dar dignidade, sim, aos presos, e entender também o quanto isso é importante para as famílias dos presos. Enfim, é um movimento que a gente está dando passos para trás e o Lula, claro, está tentando pelo menos fazer com que esses passos sejam menores, né? Sejam menos reacionários do que eles querem que seja. Bom, do ponto de vista aí das redes, Apolina, a luta é desigual, né? É uma luta inglória que o governo trava, porque para esse grupo mais barulhento, que é esse grupo da direita, o que vale é que Lula foi contra a saidinha dos presos, né? O discurso simplório que eles fazem é esse, sem deixar bem claro qual foi a medida que o presidente tomou. É um caso específico em que ele faz esse veto, mas a ressonância acaba que no público chega um tanto complicada a informação, né? Não chega com muito ruído, vamos dizer assim, para usar um termo que a gente utiliza na comunicação. Não acho que ele perde entre o eleitorado dele, entre o público que já tem essa aprovação pelo governo Lula, de fato só piora para quem já não gosta mesmo do atual governo. É que a simplificação é grotesca, mas é uma comunicação muito direta. Bandido bom, bandido morto, né, Ari? Amadeu, eu apresento um programa popular com participação de centenas de ouvintes mandando áudios e vídeos. E hoje foi um dos assuntos mais comentados, como sempre é quando a gente aborda. E lá havia gente que não é bolsonarista, que não é nem de centro, é mais progressista, criticando os vetos parciais. Então, no mundo perfeito, o professor Vila tem razão. O ex-ministro do STF, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ajudou o presidente. Disse, olha, é inconstitucional. Não é a opinião de qualquer pessoa, é a opinião de um jurisconsulto, que até bem pouco tempo era do STF. Mesmo assim, não apenas nas redes sociais, mesmo quem não usa tanto rede social, é uma luta inglória.